Quarta-feira é dia do médico do povo e hoje, excepcionalmente, visita especial aqui no nosso programa, Dr. Márcio Rodrigues participando com a gente. Doutor, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço, Bagnetti. Dr. Márcio, que é oftalmologista, né? Então vai tirar todas as suas dúvidas relacionadas aí à visão, é assim que a gente fala mesmo, tá? Ó, pode mandar as suas perguntas pelo WhatsApp 99793-1300, o Dr. Márcio vai responder pra gente. Doutor, já estou recebendo algumas perguntas aqui, quero passar para o senhor. Doutor, como tratar a catarata? Caso ela não seja tratada, pode provocar a cegueira? Sim, com certeza, Bagnetti. É um assunto muito frequente isso, catarata, uma doença muito comum hoje na população. Nós envelhecemos cada vez mais e a catarata faz parte do nosso envelhecimento natural dos olhos. O único tratamento é cirúrgico. Nós vamos avaliar no consultório a melhor ocasião de fazer isso, mas o único tratamento é cirúrgico, senão pode causar cegueira. Doutor, tem uma idade média aonde a catarata ela começa a atingir a pessoa? Olha, geralmente a partir de 55 aos 60 anos. Ela é sutil, ela é traiçoeira, porque a gente não percebe essa mudança. Ela é lenta, uma mudança suave, sutil. Então a gente tem que ficar atento a pequenos sintomas, como embaçamento de visão, o óculos começando a ficar fraco. Aí é o ideal passar no oftalmologista para fazer uma avaliação mais completa. Colocando perguntas aqui também do WhatsApp, coloca o nome da telespectadora para gente, para compartilhar aqui com o Dr. Márcio. Ó, a Marisa Leone participa com a gente, doutor. Quem operou de catarata precisa limpar as lentes de quanto em quanto tempo? Olha, Marisete, uma pergunta muito comum, muito frequente também. Primeiro, nem sempre precisamos limpar essas lentes. Isso acontece em alguns casos, alguns pacientes, alguns tipos de lentes, principalmente lentes de baixa qualidade. Mas a limpeza, quando necessita ser feita, é apenas uma vez e nunca mais. Apenas uma vez, então. Tá certo. Doutor, ó, quem participa com a gente é o Miquéia Silva. Ele pergunta para o senhor, qual a forma de tratamento da retinose pigmentar? O que devo fazer? Bom, retinose pigmentar já é uma doença um pouco mais séria. É uma distrofia, uma degeneração da retina. É um tecido que nós temos no fundo do olho, responsável por formação da imagem. Mas o tratamento é o acompanhamento frequente com o oftalmologista e ali ele vai indicar o que seria melhor. Depende, então, do nível de evolução da doença. Doutor, olha só, uma pergunta que eu acredito que é a preocupação de todo mundo hoje, principalmente das mães e dos pais. Quem pergunta para a gente é o Carlos Antônio. O uso excessivo do celular e do computador prejudica a visão das crianças? Certamente. É um assunto muito em voga hoje em dia, porque todos estão em cima de um celular, principalmente a criança começa mais cedo. Estamos trabalhando com o celular na mão. Nós dependemos dele hoje em dia, não há dúvida. Há o problema em usá-lo? Não. Mas qual é o problema? O uso excessivo. Então a gente não dá pausa, né? Quando nós estamos focando aqui para perto, nós estamos lendo, cada vez mais nós estamos usando a nossa musculatura dos olhos para perto. Se usamos muito, estamos exercitando muito essa musculatura. Então não há um devido pausa nesse esforço e isso pode causar no futuro mais miopia, mais problema nos olhos, com certeza. Tá certo. Ó, você de casa que está chegando agora aqui no Minas Urgente, primeira edição, quarta-feira, Médico do Povo, hoje recebendo o Dr. Márcio Rodrigues para falar dos problemas da visão. Ele que é oftalmologista, mande suas perguntas também pelo WhatsApp, tá? Doutor, pergunta chegando pra gente, o Lucas que participa, olha, ele conta que ele tem uma coceira muito frequente nos olhos, chega até a arder. O que ele tem que fazer? Olha, Lucas, nesse caso, o ideal é avaliar se você não é alérgico, né? De repente você tem alergia a algum produto, talvez ao tempo, ao clima. Normalmente são alergias. Isso a gente combate aí primeiro retirando o componente que te dá alergia e medicamentos também. Doutor, a Cristina participa com a gente, eu acredito que é uma pergunta bem técnica, deixa eu ver se eu ler direitinho esse nome aqui. Minha mãe tem blefarosplasmo, ela faz uso de botox para o tratamento, mas não está adiantando. O senhor sugere um outro tipo de tratamento? Não, o blefarosplasmo depende da intensidade que ele é causado. Mas um bom profissional que faça a aplicação da toxina botulínica, com certeza a sua mãe vai ter um bom resultado, com certeza. Doutor, o Matheus pergunta o seguinte, tenho uma carninha no olho, essa é a expressão. O que é isso? Como tratar, né? A gente sempre vê um excessozinho no cantinho do olho. Aquela carninha vermelha que fica nos olhos, a população popularmente fala aquilo de catarata. Na verdade, catarata, como comentamos, é outro problema. Aquela carninha chama pterígio.
E o pterígio ele inflama, ele fica vermelho, ele coça, principalmente em ambiente de ar-condicionado, se você força muito a visão. Então aquela carninha, se ela está progredindo, é necessário tirar, com certeza. Dr. Márcio Rodrigues, o nosso médico do povo nessa quarta-feira. Doutora Doris Márcia pergunta para o senhor, qual o limite de grau de miopia que tem direito à cirurgia pelo SUS? Olha, primeiro que esse tipo de cirurgia de miopia não é feito pelo SUS. O SUS não tem a competência para poder realizá-lo. São geralmente os convênios ou particulares. Dentro do convênio, seria a partir de 5 graus, 5 graus e meio. Doutor, olha só, a telespectadora participando com a gente, infelizmente não mandou... mandou o nome sim, a Niriam. Deu úlcera no meu olho, o médico disse que estava cicatrizada, agora de vez em quando meu olho dói, parecendo que tem um cabelinho espetando. O que é isso? Olha, a úlcera de córnea já é uma situação também bem delicada, uma doença séria. É um machucado que você tem numa membrana do olho, uma das mais importantes para a nossa visão. E fica sensível mesmo, é como todo machucado. Ele cria uma ferida, cria uma cicatriz e essa cicatriz fica mais sensível. Doutor, olha só, a Ariane, lá de Uberaba, participando com a gente, ela é lá do Girassóis 2. Bom dia, doutor. Tenho miopia, 9 graus no direito e 8 no esquerdo. Pode aumentar? E precisa de cirurgia, já que sem óculos ela não enxerga nada? Olha, Miriam, depende da sua idade. Se você está naquela idade de adolescência e fase adulta, até a fase ali 21, 22 anos, o grau sim pode aumentar, com certeza. Estabilizando ele, aí sim pode ser avaliada a possibilidade de cirurgia. Doutora, a Jéssica, lá de Uberaba, está assistindo a gente, mandou até uma fotinha aqui. Um abraço para você, viu, Jéssica? Ela pergunta o seguinte, conjuntivite alérgica, ela, se agravada, pode causar cegueira? Olha, Jéssica, bem difícil. Hoje em dia, com o paciente tendo acesso ao médico, tendo acesso a medicamento, fazendo tratamento, muito difícil a conjuntivite alérgica vai te causar cegueira. Doutor Márcio Rodrigues, para a gente encerrar a sua participação, o José Maciel pergunta o seguinte, a troca de óculos, ela tem que ser feita de quanto em quanto tempo? Olha, José, nesse caso, o ideal é fazer pelo menos uma vez ao ano. Primeiro que a gente não vai olhar apenas o grau, nós vamos olhar a saúde dos olhos, então vai medir a pressão, ver o fundo do olho, mas o ideal é a visita ao oftalmologista uma vez ao ano. Hoje, quarta-feira, médico do povo, recebendo o doutor Márcio Rodrigues, oftalmologista, tirando as suas dúvidas de casa. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Magnete. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso programa. Agradeço. Retorne, Com por certeza. favor, tá certo? Muito obrigado. Pessoal, ó, doutor Márcio está tirando foto, tá colocando na rede social dele. Entra lá, curte e compartilha, tá certo? Obrigado, doutor. Boa semana para o senhor. Para você também.